Imagine a seguinte cena: uma família aparentemente unida, onde a confiança se transforma em traição no momento mais frágil da vida. Essa é a história real de como a ganância pode corromper até os laços mais sagrados e como uma mulher precisou lutar sozinha contra aqueles que juraram amá-la. Daria Nikolaevna Zubitskaya dedicou a vida a construir uma coleção de raridades que faria inveja a qualquer museu. Em seu modesto apartamento de 2 cômodos, conviviam tesouros do passado, comodas esculpidas do século XV, porcelanas da manufatura de Dresden, quadros em molduras douradas e pratarias da época de Catarina, a Grande. Os vizinhos cochichavam que aquele acervo valia uma fortuna, mas a idosa só abria as portas para uma pessoa, sua neta, Svetlana, restauradora de arte e a única que verdadeiramente compreendia o valor daqueles objetos. Todos os fins de semana, sem falhar, Svetlana aparecia para ajudar nos afazeres, ouvir as histórias por trás de cada peça e receber a promessa solene da avó: tudo isso será seu, minha querida. Você é minha única família. Até que, 3 anos atrás, Svetlana conheceu Kirill Miatikov. Um homem educado, de sorrisos fáceis, que conquistou seu coração. Mas por trás daquele relacionamento escondeva-se uma sombra: Evelina Albertovna, mãe de Kirill, uma avaliadora de antiguidades que enxergava em Svetlana não uma nora, mas um obstáculo. Desde o primeiro jogo de olhares na sala de Daria, os olhos de Evelina brilharam com uma ambição doentia. O que começou como visitas casuais logo virou uma obsessão. Ela insistia para que o filho frequentasse mais a casa da sogra, fazia perguntas minuciosas sobre cada item, analisava as peças com o olhar clínico de quem já calculava lucros. Daria, embora idosa, não era ingênua. Ex-crítica de arte, ela percebeu rapidamente que o interesse da sogra da neta não era por ela, mas pelo que ela possuía. Começou a restringir as visitas, chegando a advertir Kirill: sua mãe é uma mulher sem escrúpulos. Evelina, porém, não desistiria tão fácil. Através do filho, sondava a saúde de Daria, questionava se havia testamento. Kirill, cego pela lealdade materna, transmitia essas preocupações como se fossem genuínas, enquanto Svetlana, cada vez mais desconfiada, via o jogo sujo se desenrolar. A gota d'água foi quando Evelina, com falsidade estudada, deu um conselho sobre como pessoas descuidadas perdem fortunas por armazenar errado suas relíquias. A tensão na família explodiu. Kirill passou a acusar a esposa de paranoia, e Evelina, mestre na arte da manipulação, fingia-se a mãe ofendida, impedida de a ajudar uma idosa doente. Mas Daria, aos 83 anos, embora frágil no corpo, mantinha a mente lúcida. 2 meses antes do desfecho, uma pneumonia a derrubou. Svetlana tirou férias para cuidar da avó dia e noite, enquanto Evelina, de repente, virou uma enfermeira dedicada, ligava todos os dias, oferecia ajuda, demonstrava uma solicitude suspeita. Kirill, encantado com a bondade da mãe, não entendia por que a esposa a recebia com tanto frio. Daria se recuperou, mas o corpo já não respondia como antes. Na última semana, confinada à cama, ela chamou Svetlana em segredo. De dentro da gaveta ao lado da cama, tirou um envelope amarelado. O testamento, lavrado em cartório 6 meses antes, deixava toda a coleção, sem exceções, para a neta. 3 dias depois, Daria partiu em paz, durante o sono. O velório foi marcado para uma quinta-feira. Evelina, então, assumiu o controle, organizou as exéquias, encheu o salão de coroas de flores, agiu como uma anfitriã do luto. Mas na 4ª noite, quando Svetlana chegou esgotada em casa, Kirill soltou a bomba. No dia seguinte, após o enterro, ele e a mãe iriam até o apartamento da avó. Para quê? Perguntou a esposa, já pressentindo o pior. Mamãe acha que precisamos retirar as coisas valiosas enquanto a casa está vazia, respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E se alguém roubar? Um calafrio percorreu a espinha de Svetlana. Ela conhecia aquele roteiro. Evelina planejava aproveitar o caos dos funerais para esvaziar o apartamento, alegando proteção aos bens. Depois, inventaria uma história de que a salvou à coleção de ladrões e exigiria uma recompensa ou uma fatia do espólio. Kirill, disse ela, firme, sou a única herdeira. Nada sai de lá sem minha autorização. O marido se levantou do sofá, incrédulo. Que testamento? Você nunca mencionou isso. Porque a vovó pediu para esperar até depois do enterro. Kirill não hesitou, pegou o telefone e discou. Svetlana ouviu fragmentos da ligação: mãe,
testamento, toda a coleção, e, 10 minutos depois, Evelina estava à porta, com um sorriso de faca. Minha querida, começou, doce como mel, você sabe que peças assim não podem ficar desprotegidas. Os cadeados são antigos, a casa está abandonada. Vamos levar tudo para o nosso apartamento, só até resolvermos os detalhes. Não é necessário, cortou Svetlana. Amanhã eu mesma irei até lá e decidirei o que fazer. Evelina perdeu a máscara, você não tem experiência para lidar com isso. Pode danificar itens que valem milhões. Kirill, sempre ao lado da mãe, ecoou, ela está certa. Por que arriscar? Levaremos tudo, faremos uma avaliação profissional. Svetlana olhou para os dois e viu, pela primeira vez, a verdade nua e crua, não eram sua família. Eram abutres. Evelina, com certeza, já planejava usar o filho para reclamar metade dos bens da esposa ou, na pior das hipóteses, criar um imbróglio jurídico para extorquir uma parte do a favor. Eu disse não, repetiu Svetlana, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Evelina se levantou, vestiu o casaco com gestos bruscos e, já na porta, virou-se. Kirill, amanhã às 10 horas estamos no apartamento da falecida. Os carregadores e o caminhão já estão contratados. Depois que ela saiu, o marido tentou convencer a esposa, falou em união familiar, em preservar o patrimônio, em como a mãe entendia mais do assunto. Svetlana ouviu tudo em silêncio, percebendo que o homem por quem se apaixonara nunca existira de verdade. Naquela noite, enquanto Kirill dormia, ela traçou um plano. Na manhã seguinte, saiu antes do amanhecer, sem uma palavra. No cemitério, enquanto enterravam Daria, Svetlana pediu perdão em pensamento, não conseguirá protegê-la em vida, mas não deixaria que sua memória fosse profanada. Evelina, com seu véu preto e lágrimas teatrais, olhava para o relógio a cada 5 minutos. Kirill, tenso, evitava o olhar da esposa. Eles não sabiam, mas a batalha já estava perdida. Svetlana havia chegado antes. E o apartamento de Daria Nikolaevna já estava vazio. Kirill tentou, por várias vezes, romper o silêncio com perguntas hesitantes, mas Evelina respondia apenas com monossílabos cortantes. Após o velório, a matriarca aproximou-se de Svetlana com um sorriso que mais parecia uma careta de desdém. Bem, minha querida, vamos lá. A máquina está esperando, os carregadores também. Svetlana assentiu com uma serenidade que desconcertou. Claro. Vamos. Evelina arqueou uma sobrancelha, surpresa com a falta de resistência, mas não deixou transparecer. Kirill, aliviado, exalou fundo, talvez sua esposa finalmente tivesse entrado em juízo. 2 viaturas pararam em frente ao prédio na Ostojenka. Na primeira, Evelina, Kirill e Svetlana, na segunda, 4 homens de macacão, prontos para o saque. Uma gazelle estacionada no portão aguardava, voraz, o butim prometido. Subiram ao 4º andar. Svetlana tirou as chaves do bolso, girou a fechadura e abriu a porta com um gesto lento, quase teatral. Evelina foi a primeira a entrar. Seu passo seguro vacilou. Parou no meio do corredor, os olhos arregalados, a boca entreaberta em um grito mudo. A sala estava vazia. Não apenas desocupada, esvaziada. Os comodes entalhados, as estatuetas de porcelana, as telas a óleo, a prata da família, os tapetes persas, até a mobília havia desaparecido. Restavam apenas paredes nuas, um linóleo gasto e uma lâmpada solitária pendurada no teto, balançando como um pêndulo sobre um julgamento. Onde está tudo? A voz de Evelina saiu rouca, quebrada. Em lugar seguro. Svetlana respondeu, impassível. Kirill correu de cômodo em cômodo, abrindo armários vazios, revirando cantos inexistentes. Os carregadores, imóveis na porta, trocavam olhares perplexos. O que você fez? Ele gritou, o rosto congestionado. Onde está a coleção? Vocês vieram com uma gazelle e homens pagos para esvaziar o apartamento da minha avó no dia do enterro dela, Kirill. Svetlana virou-se para ele, os olhos gelados. Mas não contavam com um detalhe, eu já tinha feito isso antes. Você roubou? Evelina arfava, as mãos trêmulas. Herdei. A resposta foi um golpe cirúrgico.
Ontem à noite, enquanto vocês combinavam como dividir o que não era de vocês, eu já tinha o testamento, as chaves e os documentos de propriedade de cada peça. E vocês? O que tem além de audácia? Evelina sufocava em fúria. Kirill sacudiu Svetlana pelos ombros, exigindo explicações. Os carregadores mexiam-se desconfortáveis, ansiando por escapar daquela cena grotesca. Como ousa? Evelina levantou a mão para esbofar a nora. Svetlana interceptou seu pulso com um movimento rápido, firme. Anos manipulando peças frágeis no museu lhe haviam dado uma precisão de aço. Não recomendo. Sussurrou. A menos que queira um boletim de ocorrência por tentativa de agressão. A matriarca recuou, massageando o local onde os dedos de Svetlana a haviam apertado. Seus olhos ardiam em ódio puro. Você vai se arrepender. Cuspiu. Vou anular esse testamento. Provar que a velha estava senil. E ainda assim, levarei minha parte como parenta. Que parenta? Svetlana riu, uma risada seca. Daria Nikolaevna era minha avó. E o testamento foi feito há 6 meses, com atestados médicos e testemunhas. Você, Evelina Albertovna, não passa de uma oportunista. Kirill é seu marido. Ele tem direito à metade. A voz da sogra tremia de raiva. Só ao que foi adquirido durante o casamento. Svetlana cruzou os braços. Herança é patrimônio exclusivo do herdeiro. Leia o código de família, se tiver dúvidas. Kirill olhava de uma para outra, o pânico estampado no rosto. Pela primeira vez, percebia que havia subestimado a mulher com quem se casara. Cética, por que tão radical? Tentou, em tom conciliador. Somos família. Podíamos ter combinado algo civilizado. Civilizado? Ela repetiu, irônica. Como o plano de vocês de saquear a casa da minha avó no dia do funeral. Muito civilizado, de fato. Queríamos preservar a coleção. Evelina vociferou. Preservar. Svetlana cortou. Ou melhor, vender o que pudesse render mais. Não sou cega, nem ingênua. Ela voltou-se para os carregadores, ainda parados na porta. Desculpem pelo tempo perdido, rapazes. Essas pessoas os chamaram sob falsos pretextos. Não há carga para transportar. O líder da equipe olhou feio para Kirill. Então quem paga pelo nosso dia? Resmungou. Quem os contratou? Svetlana indicou o marido com um gesto. Kirill, vermelho de vergonha, tirou a carteira. Evelina, pálida como uma morta, assistia ao desmoronar de seu plano. Os homens receberam o dinheiro e saíram, xingando os ampatrões debaixo do fôlego. O motorista da Gazelle também exigiu compensação pelo tempo ocioso. A cada nota que Kirill entregava, seu rosto ficava mais sombrio. Quando ficaram sozinhos naquele espaço vazio, o silêncio pesou como chumbo. E agora? Kirill perguntou, a voz um fio. Agora eu peço o divórcio. Svetlana foi categórica. E vocês dois arrumam outra vítima para seus golpes. Mas eu te amo. Ele explodiu. Ama o que achava que ia herdar. Ela corrigiu. Não são a mesma coisa. Evelina, então, levou as mãos ao peito, os olhos revirados, o corpo contorcendo-se em uma pantomima de dor. Meu coração, chamem uma ambulância, gemeu, dramática. Svetlana nem piscou. Se for sério, ligue para o 112. Se for teatro, poupe-se. Já vi esse número antes. A sogra, percebendo que a comoção não surtira efeito, abandonou a farsa tão rápido quanto a havia iniciado. Passou direto às ameaças. Tenho contatos. Gritou. Conheço juízes, promotores. Vou reverter isso. Tente. Svetlana não se abalou. Mas saiba, tenho laudos de autenticidade, registros de propriedade e um testamento à prova de recursos. Já as suas ações hoje, bem, isso sim pode ser interpretado como tentativa de furto qualificado. As palavras foram o estupim. Evelina perdeu o controle. Insultos jorravam de sua boca, acusações grotescas, promessas de vingança.
Kirill tentou contê-la, mas a mãe estava além da razão. Svetlana ouviu tudo em silêncio até tirar o celular do bolso e iniciar uma gravação. O que está fazendo? Kirill arregalou os olhos. Documentando ameaças. Ela explicou, calma. Útil para um eventual processo por difamação ou coação. Evelina emudeceu de repente, como se tivesse engolido a própria língua. Entendeu, finalmente, que havia ido longe demais. Chega. Svetlana guardou o aparelho. Estamos quites. Vocês tentaram me roubar, e eu protegi o que era meu. Agora, cada um segue seu caminho. E que não se cruzem mais. E nosso casamento? Kirill perguntou, a voz quebrada. Que casamento? Ela retorquiu. Você não se casou comigo. Casou-se com uma coleção de antiques. E ela, agora, está fora do seu alcance. Sem mais uma palavra, Svetlana saiu, deixando para trás o eco dos gritos abafados de Evelina e o peso de um homem que, pela primeira vez, via desmoronar não só um plano, mas a fachada de tudo em que acreditara. No corredor, ela tirou o segundo celular do bolso. Discou um número gravado. Max? É a Svetlana. Pode mandar trazer tudo de volta. O espetáculo acabou. Na noite anterior, enquanto a família conspirava, ela havia acionado um antigo colega do museu, especialista em logística de peças valiosas. Em poucas horas, cada item fora embalado, transportado e depositado em um armazém climatizado, grátis, por solidariedade profissional e uma pitada de curiosidade. Agora, em menos de 2 horas, a coleção retornaria ao seu lugar legítimo. Os verdadeiros profissionais estavam a caminho. E desta vez, ninguém os impediria. Tudo foi restaurado com precisão cirúrgica. Ao anoitecer, cada peça ocupava seu lugar original, como se o tempo nunca tivesse sido violado. Svetlana nem sequer voltou para casa naquela noite. Passou a madrugada no apartamento da avó, e pela manhã, com as mãos firmes e o olhar sereno, protocolou o pedido de divórcio. Kirill tentou de tudo, ligações insistentes, mensagens desesperadas, até apareceu no museu como um fantasma do passado. Mas ela nem sequer olhou em sua direção. A guerra, porém, estava apenas começando. Evelina Albertovna não era do tipo que se rende sem lutar. Primeiro, mobilizou seus contatos jurídicos para rasgar o testamento em busca de brechas, questionou a caligrafia, exigiu laudos médicos que provassem a incapacidade de Daria Nikolaevna no momento da assinatura. Nada. O documento era blindado. Então, mudou de estratégia, espalhou o veneno da dúvida, sussurrando por aí que Svetlana havia manipulado uma idosa frágil, pressionado-a até exaustão para mudar o testamento. Mas os vizinhos da avó, aqueles que viram anos de dedicação da neta e a arrogância da sogra, não engoliram a mentira. Pelo contrário, cerraram fileiras em defesa de Svetlana. Enquanto isso, Kirill, consumido pela culpa e pela sede de recuperar o que perderá, passou 6 meses implorando. Jurava que cortaria os laços com a mãe, prometia redenção, uma vida nova. Mas Svetlana já conhecia bem aquele roteiro. Virou as costas para sempre. O divórcio foi rápido, limpo, quase asséptico. Não havia bens a dividir, o casal alugava um apartamento, o carro estava em nome dele, financiado. As investidas dos advogados de Evelina para reclamar a coleção esbarraram em paredes de concreto. Svetlana vendeu o apartamento da avó, comprou um espaço só seu em outro bairro, doou parte dos tesouros ao museu e guardou o resto. Com o dinheiro restante, abriu uma oficina de restauração pequena, mas impecável. Finalmente, trabalhava para si mesma. 1 ano depois, soube que Evelina Albertovna havia sido flagrada em um esquema de avaliações fraudulentas de antiguidades. Perdeu o emprego, a reputação, tudo. Kirill, por sua vez, afundou na garrafa após o divórcio, foi demitido do banco e agora sobrevivia de bicos miseráveis. Mãe e filho se dilaceravam em brigas intermináveis, cada um culpando o outro pelo fiasco que foi sua tentativa de roubo. Svetlana não sentiu pena. Nem satisfação. Apenas virou a página. Às vezes, ao passar os dedos pelas porcelanas da avó, recordava aquele dia em que os dois haviam invadido o apartamento como abutres. E sempre se surpreendia com a mesma pergunta: como o dinheiro consegue transformar pessoas em monstros tão rapidamente?
Daria Nikolaevna não errou ao escolher sua herdeira. A coleção estava em mãos que a honrariam. Os gananciosos colheram exatamente o que semearam. A justiça, afinal, não é um presente, é uma batalha. E Svetlana a ganhou sem perder a própria alma.